Olá! Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso A Carta aos Hebreus, e esta é a de número 32. Estamos estudando o capítulo 11, a popularmente conhecida Galeria da Fé. Até aqui, nesse capítulo de Hebreus, vimos primeiro os exemplos de fé antes do dilúvio, ou seja, Abel, Enoque e Noé, nos versículos de 1 a 7. Depois vieram os exemplos dos patriarcas de Israel, Abraão e seus descendentes, nos versículos de 8 a 22. Em nosso último encontro, foi a vez da época do Êxodo, quando olhamos para Moisés, Josué, o povo e Raabe, nos versículos 23 a 31. Agora, nesta aula, a que encerra o capítulo 11 de Hebreus, nos ocuparemos em entender como se comportaram os que demonstraram fé, mas em meio à perseguição. Os versículos de 32 a 40. O texto não é extenso, mas cobre uma enorme quantidade de personagens. Por isso, nossa passagem será dividida em 3 partes. A primeira, triunfo sobre a morte, do versículo 32 até a primeira parte do versículo 35. A segunda parte, triunfo na morte, a segunda parte do versículo 35 até o versículo 38. E a última, recompensa para todos, versículos 39 e 40. Antes, vamos à leitura do texto. Hebreus, capítulo 11, versículos de 32 a 40. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E feita a leitura, vamos à primeira parte. Triunfo sobre a morte. Versículos 32 até a primeira parte do versículo 35. Olha, se há uma coisa que preocupa todo palestrante, orador e especificamente um pregador, é o tempo. Se descuidar, já era. Parece que esse era um dos cuidados do pregador de Hebreus. Digo isso porque depois de falar em detalhes sobre alguns exemplos de fé, nosso autor, que parece estar com um olho no relógio, diz que não tem tempo. Está ali o versículo 32. Bom, nesse ponto aqui eu quero abrir um parêntese nesta aula. Sim, nós precisamos acrescentar uma informação importante que não foi feita na introdução do curso, de propósito, para que a introdução não ficasse muito extensa e para que você entendesse melhor quando chegasse a hora. Muito bem, como já dissemos, não se sabe quem escreveu essa carta, mas este versículo, o 32 do capítulo 11, deixa claro que não foi uma mulher, como querem os que defendem a autoria de Priscila. Quem foi Priscila? Uma personagem que aparece pela primeira vez no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2. Mas por que não poderia ser Priscila a autora deste texto? Porque a expressão me faltará tempo, em português, tudo bem, mas em grego ela está no masculino. O grego tem isso. Sim, essa expressão ela está no masculino, e isso elimina não só Priscila, mas qualquer sugestão de autoria feminina. É claro que
As pesquisas continuam, mas nesse ponto em que nós estamos, não há como fechar numa posição feminina, quanto mais especificamente Priscila. Muito bem, fechando o parêntese, e depois desta informação, vamos ao nosso texto. O autor relaciona 6 exemplos de fé, numa sequência em que a ordem de aparecimento no Antigo Testamento não faz sentido. São eles Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. No slide a seguir, você terá as passagens relacionadas a estes personagens. Sobre Baraque, a referência é Juízes 4, de 4 até o versículo 31 do capítulo 5. Gideão você encontra em Juízes capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 8, versículo 35. Jefté também em Juízes capítulo 11, versículo 1, até o versículo 7 do capítulo 12. Sansão, capítulo 13 de Juízes, versículo 24 até o capítulo 16, versículo 31. E Samuel você encontrará no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 21, até o versículo 3 do capítulo 28. E o que dizer então de Davi, hein? Davi abrange de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, até o primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 10. Agora, o que não se sabe é por que eles estão nesta sequência, porque no Antigo Testamento a sequência cronológica, a sequência de aparecimento é outra, mas aqui em Hebreus aparece desse modo. O que parece é que estão divididos em 3 grupos com 2 de cada um, e o primeiro é o que teve mais destaque. O que se percebe também é que a intenção do autor não é falar sobre cada um deles, mas deixar que o conhecimento dos leitores sobre eles destaque os episódios da vida destes exemplos de fé. Mas nós podemos dizer algumas poucas coisas sobre eles. Veja, Gideão, com apenas 300 homens, tocando trombetas, quebrando jarros e segurando tochas, derrotou o exército midianita de 135 mil homens, como nós vemos em Juízes capítulo 7, versículo de 1 a 25. O outro é Baraque. Baraque foi o comandante militar de Israel, chamado por Débora, uma juíza, para lutar contra o exército cananita. Baraque só aceitou ir se Débora fosse com ele, como podemos conferir em Juízes capítulos 4 e 5. O outro bem conhecido é Sansão, que foi um juiz em Israel. Enfrentou e matou muitos filisteus inimigos de sua nação. Tudo isso encontrado em Juízes capítulos 13 até o capítulo 15. Temos agora Jefté, outro juiz. Ele derrotou os amonitas, inimigos do seu povo, na crença de que Deus poderia fazer essa obra. Isso está em Juízes capítulo 11, versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 12. O mais conhecido, Davi, que sempre é lembrado como o maior rei de Israel, destacou-se principalmente no episódio do gigante Golias. Nós vemos isso em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. O último é Samuel. Foi juiz e profeta, um líder que sabia tratar corretamente com o povo e que derrotou em seu tempo os filisteus. Confira isso em 1 Samuel, capítulo 12, versículos 3 e 4. Olha, estes foram grandes personagens na história do antigo povo de Deus e exemplos de como se deve confiar no Senhor em situações limite. Mas não eram perfeitos, possuíam fraquezas e, apesar de serem exemplos de fé, também apresentaram grandes problemas. Veja, Gideão levou o povo à idolatria. Baraque recusou-se a ir para a batalha e só fez assim diante de uma condição. Sansão não resistia às mulheres estrangeiras, o que lhe acabou causando prisão, cegueira, sim, furaram-lhe os olhos, e até a morte. Jefté fez um terrível juramento e cumpriu em sua própria filha. Davi, apesar de ser valoroso diante de Deus e era mesmo, desagradou o Senhor no caso com a mulher Batseba e o censo de Israel, coisa que você pode conferir em 2 Samuel, capítulos 11 e 12 e também no capítulo 24. E Samuel, que falhou na criação dos seus filhos, trazendo trágicas consequências.
Veja isso em 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Agora acompanhe os versículos 33 e 34 do capítulo 11 de Hebreus. Estes versículos, eles não citam pessoas como exemplos. Eles aqui citam ações daqueles que agiram por fé. Então, o que é que nós temos agora? Temos aqui categorias, ou seja, tipos de vitória. Isso mesmo. A partir de agora, nós temos 9 modalidades de triunfo. E pela quantidade de passagens, você que fará as leituras. As primeiras 3 modalidades dizem respeito ao grupo e impacto que tiveram sobre a nação. Podemos destacar destes Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e Davi, que se qualificam como os que subjugaram, ou seja, venceram reinos dos inimigos de Israel. A segunda modalidade é praticar uma justiça. Significa administrar justiça ou julgar com justiça, como quando Davi foi rei. A terceira modalidade, alcançaram promessas. Não significa a grande promessa da ressurreição que Deus tem preparado para o fim de tudo, mas o cumprimento de algumas promessas feitas a indivíduos durante as suas vidas. As outras 3 categorias referem-se ao grupo libertação da morte certa. São elas: fecharam a boca dos leões. Isso lembra Daniel, como você pode conferir em Daniel capítulo 6, versículo 22. Apagaram a força do fogo, que nos leva aos companheiros de Daniel na fornalha, capítulo 3 de Daniel, versículo 23 e versículos 27 e 28. Escaparam ao fio da espada. Isso nos recorda Davi fugindo de Saul, 1 Samuel 17, 45 a 47, Elias fugindo de Jezabel, 1 Reis 19, de 1 a 3, e Eliseu que escapa do rei Jeorão, 2 Reis, capítulo 6, versículos 31 a 32. As 3 últimas modalidades enfatizam situações de reviravolta, ou seja, de mudança de situação. Vamos a elas. Da fraqueza tiraram forças. Nos lembra Sansão, cego e fraco, depois de pedir a Deus força para derrubar o templo do Deus filisteu. Veja isso em Juízes, capítulo 16, versículos de 19 a 30. Tornaram-se poderosos na guerra, o que poderia ser a vitória de Baraque sobre o rei opressor Sísera. Confira em Juízes 4:14. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Nos lembra a vitória de Gideão sobre os midianitas, como lemos em Juízes 7:14. Na primeira parte do versículo 35, a sequência é quebrada para falar de algo extraordinário que aconteceu como um enorme exemplo de fé: a ressurreição de mortos. Quando fala aqui de mulheres, o autor se refere, ao que tudo indica, aos casos ocorridos durante os ministérios dos profetas Elias e Eliseu. Para Elias, veja 1 Reis, capítulo 17, versículos de 17 a 24. E no caso do profeta Eliseu, confira em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 18 a 37. Naquelas ocasiões, as crianças foram ressuscitadas, mas, claro, morreriam outra vez. Mas isso demonstrou a confiança em Deus, mesmo no ambiente de morte, e também funcionou como sinal para a ressurreição final. E aqui começa a segunda parte, triunfo na morte, a segunda parte do versículo 35 até o versículo 38. A partir de agora, o autor cita não pessoas que se livraram da morte, mas exemplos de fé que se libertaram na ou pela morte. Sim, a morte foi a libertação. A segunda parte do versículo 35 começa com a palavra alguns. Em outras traduções está uns. Isto é assim porque o autor divide em 2 grupos, os que assim triunfam na morte. Esse grupo é o dos que foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. A história que melhor cabe aqui é a do ancião Eleazar, segundo o relato encontrado num livro que é considerado apócrifo, ou seja, não autêntico, por isso que ele não faz parte do chamado cânon ou registro de livros dos judeus no Antigo Testamento. É um livro que fala da história de Israel
e isso se encontra no segundo livro dos Macabeus, capítulo 6. E o que foi que aconteceu com esse homem? Este homem, Eleazar, foi ordenado pelos gregos, que eram os invasores de Israel naquela época, que pecasse contra a lei de Deus. Mas Eleazar preferiu se livrar, não pelo pecado, não se rendendo ao que eles estavam pedindo ou mandando a ele, mas pela morte, porque ele só temia a Deus. E aqui, em Hebreus capítulo 11, a palavra superior, que pode também ser traduzido como melhor, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e 13 vezes só na carta aos Hebreus. Então, neste caso, o que se espera é uma ressurreição, mas não só no sentido de que não se morre mais, mas aquela ressurreição, o tipo de ressurreição onde se vive para sempre com Deus. O versículo 36 fala do segundo grupo e começa com outros. Lembre-se que o primeiro era alguns, agora outros. Esse versículo muito se aproxima da situação vivida pelos destinatários da carta, como vimos ali no capítulo 10, versículos 32 a 34. Escárnio significa zombar, é um tipo de ofensa, de insulto verbal. Mas não para aí, porque esses outros sofreram também açoites. A palavra aqui é a mesma que João usou para descrever o açoitamento de Jesus, como vemos no seu Evangelho, capítulo 19, versículo 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Depois lemos sobre prisões. Os profetas estão entre os que estiveram presos, dentre eles, Jeremias, que quase morreu de fome, porque foi esquecido em um tanque. Leia sobre isso em Jeremias capítulo 38, versículos de 6 a 13. O versículo 37 começa com a pena capital no judaísmo, o apedrejamento. O exemplo é o profeta Zacarias, como lemos em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21. Cerrados ao meio. Isto é algo que o Antigo Testamento não registra, mas que a tradição, ou seja, relatos antigos, e transmitidos inicialmente de forma oral e só depois escrito, diz ter ocorrido ao profeta Isaías, como está no livro Martírio de Isaías, capítulo 5, versículos de 11 a 14. Este livro não é reconhecido como autêntico no cristianismo, mas faz parte da tradição. Morreram ao fio da espada. O profeta Urias foi morto pela espada. Veja lá Jeremias capítulo 26, versículo 23. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Podemos dizer em rápidas palavras que essa situação descreve o estilo simples e peregrino. Os exemplos são Elias e Eliseu. Necessitados ou destituídos, aqui significa sofrer deficiência, falta. Aflitos significa sofrimento, perseguição, deslocamento social. E maltratados ou atormentados é o sofrimento devido à falta de amparo. O versículo 38 diz que o mundo não merecia esses que estavam passando por tudo isso. Isto significa que quem produzia essa indignidade a eles era o mundo. A perseguição que sofriam era por causa do estilo de vida que levavam. Por isso, vagavam por desertos e montes, vivendo em cavernas, o que nos recorda Elias, que ao fugir para o deserto ameaçado por Jezabel, vai até uma montanha e depois a uma caverna. Confira isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 e 13. E agora a terceira e última parte, recompensa para todos, versículos 39 e 40. Observe que o autor faz questão de incluir todos estes, não apenas como sendo exemplos, mas como tendo recebido bom testemunho de fé, como está escrito. Então eles todos, desde Abel, foram atestados por Deus por seus testemunhos, como vimos lá no versículo 2. Por outro lado, não alcançaram algo. O que foi? A promessa. Não foram aperfeiçoados por completo, como vimos ali no versículo 14 do capítulo 10. E por que isso?
Mais uma vez temos a palavra superior ou melhor aqui no nosso texto, só que desta vez com relação a nós. Versículo 40. Deus tinha algo melhor para nós, ou seja, nós os cristãos estamos vivendo uma vida de fé a partir de Jesus, com fé em Jesus, como veremos na próxima aula, que Ele, Jesus, é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Por isso, estamos ainda sendo aperfeiçoados. Portanto, a vida que vivemos é a vida construída por Jesus. Sendo assim, ela é melhor do que qualquer outra vivida antes. O aperfeiçoamento diz respeito à presença total de Deus, algo que deve ocorrer só na ressurreição. Por isso, aqueles irmãos e irmãs do passado devem aguardar para que todos, juntos, de uma só vez, entremos na presença maravilhosa de Deus. Sem comentários. Vamos direto às reflexões. Esse texto nos diz, antes de tudo, que a vida de fé não é uma vida sem problemas. Quem falar isso não está contando toda a história. O ensino popular que só quem tem dinheiro, saúde, quem não tem problema, é verdadeiro filho de Deus, esse ensino é uma heresia, é um ensino falso. A passagem desta aula deixa muito claro que todos estes, como está ali no versículo 39, não só os que vencem a morte, mas os que vencem pela morte, os que vencem na morte, são abençoados com bênçãos eternas. Passar dificuldades nessa vida não é sinal de falta de fé ou de que Deus está descontente com a pessoa. A vida de fé não deve ser avaliada por resultados, mas por obediência, por confiança, firmeza, constância. A quem? A Deus e a sua palavra. E agora uma pergunta muito importante. O que é um exemplo de fé? Alguém impecável, sem qualquer falha e que em tudo foi irrepreensível na vida? Bom, se algum dia existiu alguém assim, só pode ter sido um: Jesus. Tirando ele, todos os outros seres humanos foram e são condenáveis, reprováveis e cheios de falha. Mas, apesar de tudo isso, justos podem ser exemplos de fé, exatamente porque, em meio às suas falhas, não se entregam a elas, não se justificam nelas, nem ocultam suas fraquezas, mas se voltam para Deus, crendo que andar por um caminho de vida é o único modo de existir. E na exposição do texto, você enxergou Abacuque 2,4 na passagem desta aula? Sim, Abacuque 2,4, o justo viverá da fé. O padrão que estrutura o capítulo 11 está aqui também. O justo viverá da fé. Isso o autor de Hebreus nos mostrou, tanto quando os que confiaram em Deus foram libertos da morte em diversas situações, como quando foram libertos pela morte. Sim, as ressurreições ocorridas no passado nos enchem de esperança, porque nos dizem que a vida que vem da fé não está limitada a esta existência. Os que confiam no Senhor esperam a vitória final sobre a morte. E isto é assim porque Deus prometeu. E se há promessa envolvida, então podemos esperar, ainda que possamos não enxergar agora. Isto é fé. Diferente do que alguns críticos desta passagem afirmam, o mundo não é desonrado pela presença dos filhos de Deus, mas ao contrário, a humanidade longe de Deus é quem desonra os que vivem pela fé. Não devemos buscar a honra deste mundo, porque todas as ideias e ações deste mundo têm por finalidade zombar de Deus e desonrar seus filhos. Os resultados devem ficar para quem? Para Deus, o soberano. A nós cabe obedecer. E outro ponto importante: nem sempre Deus livrará aqueles que confiam nele. Por quê? Esta é difícil de responder, mas talvez seja assim porque suas vidas serão exemplos para os que virão depois. Isso não torna os que não são livrados menos dignos.
Ao contrário, o texto que vimos nos ensina que gigantes da fé, como Abraão, Moisés, Sara, Davi, também tiveram problemas e falhas. E por maiores que tenham sido, estão lá, esperando o menor de nós ser aperfeiçoado, para aí sim, juntos, entrarmos na eterna presença de Deus. É isso, final de mais um encontro. Na próxima aula estaremos entrando na última exortação da carta, que é a forma como o autor de Hebreus continuará falando de fé, mas de outro modo. Há quem não entenda por que o cristão sofre. Por isso, o capítulo 12 se ocupará deste assunto. Prepare-se, porque entraremos numa verdadeira corrida. E se você gostou desta ou de outra aula do canal e desejar, não deixe de se inscrever, coloque um like e um comentário sobre como você está recebendo os conteúdos, se têm sido claros, objetivos e apropriados ou não. Agora, só não se esqueça de acionar o sininho, que é o modo como você fica sabendo das próximas aulas. Tudo de bom, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.